Neste computador. Pronto, já está a gravar. Ok? Olá, boa noite a todos. Gostava de começar por agradecer o facto de disponibilizarem o vosso tempo para estar aqui. Vou começar por me apresentar, para quem não me conhece. Eu chamo-me Vera Moraes, tenho 43 anos, sou educadora social e tenho experiência na elaboração de projetos pessoais, profissionais e comunitários. De seguida, vou passar aqui à apresentação do Workplace Online, que tem três áreas de atuação. O Workplace Online é a Chá Moraes. Eu queria começar por contar-vos aqui um bocadinho da história da Chá Moraes. Nós abrimos um espaço físico em 2020, mesmo uma casa de chá. Entretanto, duramos praticamente 2 anos. Entretanto, acabamos por tomar uma decisão de encerrar, conseguimos manter de qualquer forma aqui a loja online com a venda de produtos naturais e sustentáveis. Entretanto, e passado estes anos, é assim, na altura também acabamos por, no espaço físico, desenvolver alguns workshops, alguns eventos. Fizemos também campanhas de angariação de solidariedade social, mais especificamente para a Caritas do Benavente. Pronto, entretanto surgiu aqui a oportunidade de desenvolver aqui uma terceira área de atuação da Chá Moraes, que é o projeto de vida, que tem aqui três temas, que são o propósito de vida, os relacionamentos e as finanças pessoais, que eu vou passar de seguida a falar um bocadinho sobre. Vou começar por dar-vos aqui algumas definições do que alguns autores consideram o que seja o projeto de vida. O autor Diamond considera que o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que, ao mesmo tempo, é significativo para o eu e que gera consequências no mundo além do eu. Esta definição, que é coerente com a perspectiva de eudemonia, mostra o projeto de vida como um objetivo amplo de ordem psicológica que organiza e dá sentido à vida. Ele dura tempo suficiente para organizar, motivar e mobilizar planos, comportamentos, objetivos de curto e de longo prazo e conecta-se ao que é mais central a nossa identidade, assim como apresenta o desejo de criar impacto no mundo além de si. Um projeto de vida verdadeiro, é considerado parte de uma solução e responde aqui a algumas questões que são elas o porquê. Porque é que eu estou a fazer isto? Porque é que isto é importante para mim? Porque é que isto é importante para mim e para o mundo? E porque é que eu me esforço para alcançar este objetivo? Por seu lado, o Araújo, outro autor, explica que purpose pode ser traduzido para o português como propósito. E ele define, dá aqui alguns conceitos associados ao propósito, que são um desígnio, intento, intenção, sentido, objetivo e finalidade. Ortega y Gasset consideram que na nossa vida é algo que é lançado no âmbito da existência. É um projétil. Só que este projétil é que tem, por sua vez, que escolher o alvo, o fator mais importante da condição humana. É o projeto de vida que inspira e dirige todos os nossos atos. O autor Machado considera que a ideia de projeto parece caracterizar a vida humana, uma vez que a consciência pressupõe uma ação projetada, que estar vivo é pretender algo, é estar-se permanentemente lançado à procura de alguma meta pré-figurada numa configuração moral. O projeto de vida, engloba projetos, objetivos, finalidades. O projeto de vida permite organizar pensamentos, ações, que estão relacionados com o sistema de valores de cada um de nós. De forma intencional e dialética, os projetos e as finalidades de vida das pessoas atendem a dois objetivos, a um duplo objetivo.
Procurar simultaneamente a felicidade individual e coletiva. Pode dizer-se que se baseiam em princípios de ética. O psicólogo Martin Seligman desenvolveu aqui um termo que se chama PERMA. Esse é um termo em inglês, não é? As iniciais desta letra, desta sigla, vá, digamos assim, mas eu vou explicar-vos aqui em português e identifica 5 elementos independentes que são importantes para desenvolver o projeto de vida, que são eles a ter emoções positivas, ou seja, a pessoa tem que se sentir bem, não é, com o projeto que pretende desenvolver. Engajamento, que é um termo brasileiro, mas que significa sentir-se envolvido na realização das atividades que vai também desenvolver. Ter relacionamentos positivos, ou seja, bons relacionamentos interpessoais. Ter sentido de vida, não é? Ver um sentido naquilo que vai realizar. E realização pessoal, ou seja, realizar-se pessoalmente, como o próprio nome indica. O conceito de projeto de vida pode ser visto como uma ideia central. Para atingir a felicidade eudaimónica e o bem-estar, é necessário antes compreender que as nossas ações devem direcionar-se a algo maior do que nós mesmos. A proposta central de Aristóteles é de que o bem é o objetivo final de todas as ações humanas. E esse bem supremo designa-se eudemonia, traduzido como felicidade, mas que reflete o sentimento grego de que a virtude e a felicidade, no sentido de prosperidade, não se podem divorciar. Isto porquê? Porque, conforme Aristóteles, são os atos de virtude os únicos que decidem soberanamente a felicidade. Dizer-vos também que a teoria de Carol Riff e Burton Singer sobre o bem-estar psicológico é um exemplo de como a psicologia positiva ressignificou o conceito de projeto de vida, baseando-se na ideia de eudemonia. Pronto, é assim, eu estou. Pronto, queria parar aqui também um bocadinho para vos dizer se, entretanto, na minha exposição, se tiverem alguma dúvida, né, alguma questão sobre aqui pronto, alguma questão em específico, estejam à vontade para o fazer, ou se entretanto, se quiserem escrever e no final podermos falar um bocadinho sobre a questão que tiverem, estejam à vontade. Pronto, dando continuidade, dizer-vos também que os autores que eu referi ainda há pouco indicam que os seguintes componentes convergem para a promoção do bem-estar psicológico. Ou seja, devemos manter uma opinião positiva sobre nós próprios, ou seja, desenvolvermos aqui o conceito de autoaceitação, ser capaz de escolher e criar contextos apropriados para a nossa condição psicológica, ou seja, ter aqui algum domínio do ambiente, ter relações interpessoais de confiança e ser capaz de amar relações ambiente, desenvolver continuamente o próprio potencial, ou seja, apostarmos no nosso crescimento pessoal, ser determinado e independente na questão de termos a autonomia, ter objetivos, aspirações e direcionamento na vida enquanto projeto de vida. Agora vou passar aqui à, à parte dos temas do projeto de vida, como eu referi ainda há pouco lá atrás, pronto, que são três em específico, que é o propósito de vida, os relacionamentos. No diagnóstico, nós identificamos necessidades e identificamos os valores da pessoa que vamos acompanhar. A segunda etapa tem a ver com a definição de prioridades. É importante a pessoa identificar no geral as necessidades que tem, mas depois vamos ter que fazer uma escolha daquelas que realmente são prioridades e daquelas que são realmente para dar seguimento. Podemos reservar algumas das prioridades e colocar em stand-by e dar prioridade àquelas, como o próprio nome indica, àquelas que são de alguma forma urgentes. Um, Definindo essas prioridades, elaboramos um plano de trabalho, apresentamos a proposta e passamos aqui à terceira etapa, que tem a ver com a implementação, ou seja, o pôr em prática, o executar o plano de ação, com o devido acompanhamento e com follow-up, ou seja, no sentido de ir monitorizando todas as ações. Por último,
E pronto, pode ser também necessário, durante todo o processo, fazer avaliação, fazer ajustes, avaliar os resultados, gerir as mudanças que vão acontecendo e redefinir o plano de ação, se for esse o caso e se for necessário. Bem, vamos perceber porque é que o próximo slide não estava aqui a passar. Pronto, agora vou focar-me aqui nos três temas em específico. Vou começar pelo propósito de vida, depois vou passar a falar-vos um bocadinho também sobre os relacionamentos e sobre as finanças pessoais, de uma forma geral. Aqui o propósito de vida tem muito a ver com um processo de autoconhecimento, do saber, ou seja, é importante neste processo começarmos a olhar para dentro, a conseguir identificar as nossas emoções, os pensamentos, os valores, as nossas atitudes e comportamentos, não é? Na maior parte das vezes nós não paramos para refletir, para parar para observar, para perceber que pessoa é que nós somos, como é que reagimos às situações, quais os padrões que se repetem na nossa vida, o que é que nos motiva ou o que é que nos bloqueia. Pronto, este processo é muito importante para conseguirmos ir identificando aos poucos o nosso propósito de vida. Fazer depois um planeamento consciente, não é? Que pressupõe ser e fazer com intencionalidade, com regularidade, com uma autoobservação estruturada e ir tendo coragem para ir fazendo esse ajuste. O propósito de vida pode ser visto de várias formas. Eu quero-vos aqui apresentar algumas, entre elas aqui o propósito como sentido e direção, ou seja, na psicologia, especialmente o autor Viktor Frankl, designou o propósito como aquilo que dá significado à nossa existência. E é a resposta à pergunta porque é que eu continuo a fazer aquilo que continuo a fazer. Por exemplo, ajudar os outros a criar algo, a aprender constantemente. O propósito também pode ser visto como um objetivo de vida. Pronto, aqui o foco vai mais para a parte prática, em termos de metas e conquistas ao longo da vida. O que é que pode incluir? Pode incluir a carreira, pode incluir a família, pode ter impacto social e pode focar-se nas realizações pessoais de cada um de nós. Pronto, dizer-vos aqui, e para não deixar em branco aqui esta frase que eu tenho, que eu coloquei aqui em baixo sobre o propósito de vida, que sem reflexão não há autoconhecimento, há apenas a repetição automática. Dizer-vos também que o propósito pode ser visto como um alinhamento interno. Na psicologia moderna e desenvolvimento pessoal, o propósito é viver alinhado com os nossos valores, com os nossos talentos, com os nossos interesses. Ou seja, é fazer algo que faz sentido para nós, não só para os outros. É importante também fazer sentido para nós próprios. O propósito também pode ser visto como uma missão espiritual. Ou seja, em muitas tradições religiosas ou espirituais, o propósito está ligado a algo maior. Por exemplo, cumprir uma missão divina, evoluir espiritualmente, contribuir para o mundo de uma forma geral. O propósito também pode ser visto como uma construção, não de descoberta. Por exemplo, alguns pensadores, como Jean-Paul Sartre, defendem que o propósito não existe pronto. Somos nós é que o criamos ao longo da vida. Pronto, de forma resumida, o propósito de vida pode ser visto como algo que dá sentido à nossa existência, que orienta as nossas escolhas, e cria ligação entre quem somos e aquilo que fazemos. Através do propósito de vida, nós conseguimos identificar os nossos valores, as nossas paixões e habilidades pessoais. E isso vai funcionar como uma bússola para conseguirmos orientar quais são as nossas decisões, as decisões que nós queremos tomar e quais são as metas que nós queremos atingir. Como Thomas Carlyle diz, uma pessoa sem propósito de vida é como um navio sem leme. Dizer-vos também que é importante definir objetivos claros, realistas, pronto, e que estejam alinhados com o propósito de vida. É importante criar um caminho estruturado que faça ligação às pequenas ações diárias que vamos tendo, realizar aquilo que se pretende alcançar,
Vou referir novamente, porque acho que é uma parte muito importante também, vou reforçar um bocadinho também aquilo que já tenho dito anteriormente, que a prática da autorreflexão e a avaliação periódica do progresso ajudam a ajustar o projeto conforme as mudanças internas ou externas que vão acontecendo, garantindo que permaneça relevante e motivador. Porquê? Porque ao longo da nossa vida, não é? E às vezes de um momento para o outro a nossa vida muda, e nós vamos ter que, a nossa vida muda, nós mudamos e nós vamos ter que ir fazendo esses ajustes, essas mudanças para que, pronto, tenhamos motivação e que o nosso projeto, seja importante na mesma, não é? É importante fazer essa reflexão. Uma parte muito importante aqui do propósito são os mitos que estão relacionados, a este conceito. Por exemplo, o primeiro mito que eu vos vou apresentar diz que o propósito é apenas para os iluminados. A maior parte das pessoas, quando olha para esta palavra propósito, parece que é só para algumas pessoas, que não é para toda a gente. Pronto. E aqui, neste item, é preciso compreender que o que é que queremos construir ao longo da vida, o que é que importa deixarmos como legado que seja algo possível para cada um de nós. Não é só para alguns, é para aqueles que se propõem a desafiar, aquilo que querem construir, que é mesmo assim. Aqui o segundo ponto tem a ver com o propósito, tem que ser algo grandioso. Não há um mínimo para podermos classificar uma intenção como propósito. Nem todas as coisas têm que ser grandiosas. Por exemplo, eu quando estava aqui a fazer este slide, lembrei-me de um cantor muito, muito conhecido, que eu agora não me lembro o nome, mas que morreu muito cedo. Estava-me aqui a tentar lembrar, que saiu um filme sobre a vida dele. Ahm, Pronto, eu agora não me recordo, mas é assim, a vida dele foi muito breve. ahm, É um cantor português, ah, mas efetivamente ele deixou um legado, não é? E até hoje nós ouvimos as músicas dele. Por isso não tem que ser, não é? Ele, quando morreu, não sabia que o disco dele, né, os discos, as canções que ele tinha feito, que iriam perpetuar, por tanto tempo, não é? Hum, Dizer-vos também que aqui o terceiro ponto, sobre o propósito ser só para os ricos, ou seja, existem sempre soluções para quando pretendemos atingir algo, e mais uma vez reforço que, o propósito não é só para alguns. Aqui o quarto ponto tem a ver com o propósito é único para toda a vida. Isto depende muito das crenças individuais, mas a descoberta do propósito é feita, aos poucos. E não temos que ter um propósito. Nós definimos que aquele é o nosso propósito e que será para toda a vida. Não. O propósito pode é ter, diferentes formas, não é? Pode-se ir reformulando, hum, aquilo que nós consideramos que seja o propósito agora, não quer dizer que seja amanhã, não é? Pode criar aqui outra forma, outra estrutura. Aqui o quinto ponto, fala-nos que o propósito é algo voltado ao sucesso individual. O propósito é algo que queremos fazer a partir de nós, mas para outras pessoas para além de nós. É importante esta parte, eu acho que esta parte é muito importante reforçar, porque como é que nós podemos definir que algo é considerado propósito ou não? Um propósito tem que ser, de alguma forma, ir de encontro àquilo que nós, temos como ambição, entre aspas, mas para além de tocar, aquilo que são os nossos objetivos, as nossas, metas, os nossos desejos, para ser propósito, tem que tocar na vida de outras pessoas. Esta eu acho que é uma parte muito importante e espero que a retenham. O sexto ponto tem a ver com o propósito é a solução para todos os problemas. Ou seja, a ideia de alcançar a perfeição e de não precisar de se esforçar mais é uma idealização. Ou seja, o propósito não é a solução para todos os problemas, pelo contrário, vai nos ajudar aqui, a chegar a um determinado ponto, a perceber que se calhar que vamos ter que fazer aqui alguns ajustes, temos que melhorar,
Pronto, e dar seguimento e a perceber que vamos encontrar problemas, e esforçar-nos para encontrarmos a solução também. Ahm, Vamos passar aqui para o próximo. Pronto, eu queria dizer-vos também que nesta questão do propósito é importante nós termos aqui alguns aspectos importantes, que é o quê? É importante, neste processo, envolvermos pessoas de confiança, tentar procurar experiências que nos desafiem, que nos testem, de forma a que consigamos também sair da nossa zona de conforto. Procurar expandir horizontes, porque contribui para fortalecer o senso de propósito, e transformar o projeto de vida num guia prático e inspirador para uma existência mais significativa e plena. O que é que eu sugiro? Sugiro, de forma aqui prática, para deixar-vos aqui uma dica, que elaborem um roteiro de experiências que permitam descobrir e aprender coisas novas, que vos entusiasmem a fazer novas descobertas. Hum, Pronto, aqui uma dica prática. Agora vou passar aqui à área dos relacionamentos. Eu coloquei aqui uma fotografia ou uma imagem, de um casal de namorados, mas aqui é importante referir que os relacionamentos não se cingem apenas a um casal, não é? Quando eu falo aqui de relacionamentos, falo de relacionamentos interpessoais. Podemos falar de relacionamentos entre o casal, é óbvio, não é? Mas podemos falar de relacionamentos entre amigos, entre irmãos, de pais-filhos. Pronto, o que é importante é conseguirmos, nesta área, identificar também quais são os nossos valores, identificar os nossos objetivos pessoais em relação às ligações interpessoais, que nós temos, e identificar também as nossas expectativas em relação a essas mesmas relações. Aqui, também dizer-vos que é importante alinhar as nossas ações de forma a promover relações saudáveis e significativas, refletir sobre o tipo de vínculo que nós pretendemos cultivar com essa pessoa, seja familiar ou com essas pessoas, seja familiar, amoroso, de amizade ou profissional, como eu tinha dito ainda há pouco, e desenvolver competências como a empatia, a comunicação clara e a escuta ativa. É importante também estabelecer aqui limites, praticar o respeito mútuo, investir em relações que contribuam para o crescimento pessoal e fortalecer a rede de apoio e a qualidade de vida. Avaliar regularmente as relações, ou seja, através do projeto de vida, nós podemos ajustar aqui comportamentos, as nossas prioridades, para que os relacionamentos se tornem fontes de aprendizagem, de confiança e realização, dentro do projeto de vida, como referi. É importante, em qualquer área da nossa vida, é importante nós fazermos um planeamento, termos disciplina para executar aquilo que são as nossas ações e ir tendo consciência também dos objetivos que. Peço desculpa que agora nós já passamos aqui para a área das finanças pessoais e peço desculpa, eu estava aqui a misturar os conceitos. Pronto, dizer-vos também, que nas finanças pessoais é importante fazer um planeamento, ter disciplina, identificar e ter consciência dos objetivos que pretendemos desenvolver, financeiramente a curto, médio e a longo prazo. É importante também fazer uma análise e levantamento das receitas, despesas e hábitos de consumo, identificar padrões e ajustar comportamentos e evitar dívidas e desperdício. Definir prioridades, criar orçamentos realistas, poupar regularmente, investir de forma estratégica. Pronto, isto são também passos que são essenciais para conseguir construir segurança financeira e liberdade de escolha. Para além disso, é importante rever, de forma periódica, a situação financeira, adotar estratégias, a mudanças de vida ou metas, de modo a que as finanças apoiem de forma consistente o projeto de vida. Promover estabilidade, esse é o objetivo, autonomia e concretizar os objetivos significativos. Agora, o que é que eu vos queria dizer? Que no início do projeto,
passar aqui para outra, eu já falei dos três temas, dizer-vos aqui, dar-vos aqui algumas questões mais, informações mais práticas. No início do projeto Vida, existe sempre aqui uma sessão de esclarecimento gratuita, onde eu faço a apresentação do projeto Vida, explico mais concretamente e mais especificamente o que é que consiste o projeto Vida. As pessoas ficam a conhecer os passos e as etapas do mesmo, a duração, o método, o formato que é utilizado. Esclareço todas as dúvidas e nesta primeira sessão a pessoa toma a decisão sobre se dá início ou não ao projeto Vida. Dar-vos aqui alguns exemplos de um plano de ação e de objetivos que nós podemos trabalhar no projeto Vida. Por exemplo, ler um livro, né, ou criar o hábito de ler um livro, ou atividades em casal, ou fazer um orçamento familiar, melhorar a comunicação no casal e na família, ou até mesmo mudar de emprego ou trabalho. Informações mais práticas. Dizer-vos também que o projeto Vida é para pessoas maiores de 18 anos. Cada sessão terá uma hora, permitido tempo suficiente para partilha, reflexão e exercício prático. As sessões serão 100% online, podendo ser realizadas via Zoom, Google Meet, Teams ou outra plataforma. É uma questão de depois de falarmos e tentarmos perceber qual é a melhor plataforma. As sessões podem ser semanais, quinzenais ou mensais. As sessões são individuais, são sessões personalizadas, de acordo com as necessidades, de cada pessoa. E os interessados podem enviar e-mail ou mensagem via WhatsApp através do meu número de telemóvel. Agora, quero-vos deixar aqui com um pequeno vídeo para podermos aqui refletir um bocadinho. Vamos lá ver se eu vou conseguir abrir. Faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro, que não é a gente que traça o nosso destino, como se a responsabilidade pela nossa grandeza não fosse nossa, fosse de uma força mágica ao nosso redor. A real é que grandeza não é um presente que cai no colo, porque a grandeza não vem de cima, vem do nosso esforço. Essa grandeza é para os escolhidos, também de família. E grandeza não é para os escolhidos. Dela. Vai, 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 vai. Nem vos perguntei, mas eu julgo que tenham ouvido que o vídeo tenha áudio, espero eu. Então, agora vamos lá aqui outra vez à parte da apresentação. Vamos passar aqui para a frente. Pronto, fiz aqui uma pequena chuva de ideias, para vocês também poderem, depois no final eu posso até facultar aqui o PowerPoint, mas são pequenas ideias, pequenas reflexões, que vocês depois podem trabalhar. Mas eu queria pedir um minuto de silêncio para poderem refletir. Depois desse minuto de silêncio, nós não temos que fazer agora, e depois se alguém quiser intervir, mas pedir que anotem três palavras que definem a vida que vocês querem. Pedir que escolham uma área que vocês consideram que precisa de mudança. Por exemplo, pronto. Depois, deixar-vos aqui também com algumas questões importantes, que também vos vão, ajudar a refletir. Se nada me limitasse, que vida é que eu escolheria viver? O que é que eu quero que as pessoas digam sobre mim daqui a 20 anos? Estou a viver por escolha ou por automatismo? Se eu continuar exatamente como estou, onde estarei daqui a 5 anos? Em relação à nossa identidade, deixo aqui três questões para poderem também pensar um bocadinho. Quem sou eu? Quais são os meus valores? E quais são os meus talentos naturais? Em relação à direção, não é? Ao rumo que nós queremos tomar, onde é que eu quero chegar? O que é que realmente me realiza? E que tipo de vida quero construir? Em relação aqui ao refletirmos sobre algumas soluções,
que competências preciso desenvolver, que recursos posso utilizar, quem pode ajudar na minha evolução pessoal e que hábito pode mudar o meu futuro. Em relação a ações, não é, que podemos ter, o que é que posso começar a fazer hoje? Que hábito preciso desenvolver e que decisão estou a adiar? Deixar-vos aqui uma pequena frase que diz que um projeto de vida não começa com um plano, começa com consciência. Vocês têm algum comentário sobre o vídeo, alguma ideia que queiram partilhar? Quero-vos deixar também aqui três conclusões. Conclusões em jeito de perguntas, mais, mais algumas perguntas, que são elas: têm algum espaço na vossa vida para se dedicarem a vocês próprios? Têm algum calo onde se possam sentir acolhidos? Têm algum momento, alguma hora para se dedicarem aos vossos projetos e não aos projetos de outras pessoas? Pronto. E termino aqui a minha apresentação. Caso tenham algumas perguntas, entrem em contato comigo. Tenho aqui o meu contacto de telemóvel, tenho aqui o meu e-mail. Estou à vossa disposição e obrigada mais uma vez pela vossa presença e por terem disponibilizado o vosso tempo para me ouvir, que é mesmo assim. Obrigada e boa noite. Posso parar de gravar? Podes, podes. Eu por acaso podia ter, depois,